querido diácono, seminarista, também coroinhas aqui presentes, ministros, leitores da Palavra de Deus, ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística e também aquele que nos ajuda no ministério do canto, todos que servem a liturgia para que de fato o mistério de Cristo seja bem celebrado e para que também nós alimentemos da palavra e da mesa do pão e do vinho eucarístico. A você, meu irmão e minha irmã que está aqui na Catedral Cristo Rei, a Igreja Mãe da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, a você que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação, TV Horizonte e Rádio América. Obrigado por estar unidos a nós nessa Assembleia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Estamos avizinhando do final do ano litúrgico. E durante este ano nós acompanhamos, ou fomos convidados a acompanhar, a catequese do Evangelho de Marcos. Já falei algumas vezes, mas é bom retomarmos que Marcos tem duas preocupações do seu Evangelho: responder quem é Jesus, a identidade de Jesus, e quem é ou como deve ser o discípulo de Jesus, a identidade e a missão do discípulo. E Marcos vai fazendo isso, nos colocando, caminhando com Jesus, e principalmente quando Jesus, ali no capítulo 8, toma a decisão de rumar a Jerusalém, onde ele sabe que lá ele vai encontrar a perseguição, o julgamento, a cruz, a morte, e também em 3 dias ressuscitará. Nós estamos aqui quase avizinhando da entrada de Jerusalém. A cidade de Jericó é uma cidade que fica uns 27, 30 quilômetros de Jerusalém. É a última cidade das pessoas que peregrinavam da Galileia rumo a Jerusalém. Tinham que passar por Jericó. E por ser uma cidade assim com tanta participação de pessoas, era muito normal que ali tivesse também mendigos à beira das estradas, pedindo, exatamente como aconteceu no Evangelho de hoje, a figura desse mendigo que tem nome. É muito interessante que o Evangelho dá nome ao mendigo, né? Na nossa sociedade os mendigos têm nome? Só isso aqui já seria uma conversa interessante para a gente fazer, né? Aliás, é um dos únicos que recebe uma bênção de Jesus, um milagre que tem nome, faz questão. É claro que ele é chamado de Bartimeu. Bar quer dizer filho em hebraico, Ben ou Bar, então ele é filho de Timeu, mas ele tem um nome. Isso quer dizer que ele é uma pessoa, história, dignidade. Quando as pessoas não têm nome, ou quando as pessoas são anônimas, ou são anonimizadas pela sociedade, é como se elas não existissem. Isso aqui já basta para a gente perguntar como os cristãos aproximam das pessoas. Como os cristãos veem os excluídos, os sem nome, os que estão à beira do caminho. E Jesus fez questão de parar a sua caminhada por causa de um que estava à beira do caminho, chamando a sua atenção. Mas volto, Marcos colocou no capítulo 8 uma cura de um cego. Capítulo 8, versículo 22, antes de Jesus dizer que estava indo para Jerusalém. Tem uma cura de um cego lá, e agora, quase entrando em Jerusalém, uma cura de um outro cego. O primeiro cego curado no capítulo 8, Jesus teve que fazer todo um rito, teve que tirar ele da multidão, levar para fora, conversar com ele, cuspir no chão, fazer barro, colocar no seu olho, e mesmo assim ele ainda disse que enxergava não tão bem. Por que Jesus demorou tanto para curar aquele cego, e agora esse aqui nem tocou no cego, só disse: sua fé te salvou? É porque o cego, na realidade, ou os cegos são os discípulos. Vocês vão perceber que durante essa caminhada, vocês viram nos últimos evangelhos, Jesus está falando: vou para Jerusalém, lá vou entregar minha vida. E os discípulos estão preocupados com quem? Quem deles era o maior? Quem ia sentar à direita ou à esquerda? Um outro diz: tem alguém ali expulsando demônio em seu nome, nós não vamos permitir. Eles estavam discutindo entre eles
algo contrário ao reino de Deus. Portanto, eles eram verdadeiramente cegos. E é por isso que Marcos faz questão de dizer que, à beira de Jerusalém, um homem, à beira do caminho, chamado Bartimeu, esse homem vai ser o modelo de discípulo, porque cego, ele reconhece que precisa ver. E os discípulos não tiveram essa coragem de pedir a Jesus: mestre, que nós vejamos. Ao contrário, eles queriam um Messias, a ideia deles, um Messias sem cruz. Eles queriam um Messias a exemplo de Davi, forte e poderoso. Agora não, esse cego vai ser o modelo de discípulo, a tal ponto que depois da cura o texto diz, e ele seguiu Jesus. Ele vai entrar em Jerusalém, ou seja, ele aceita seguir Jesus até a cruz. Portanto, esse pedido, mestre, que eu veja, é um pedido que a gente deve fazer todo dia, porque talvez a gente também tenha algumas ideias não muito certas de Jesus, né? Eu conheço gente que em nome de Jesus prega o ódio e a destruição do próximo. Que Jesus é esse que essa pessoa está seguindo? Eu acho que não é o do Evangelho não, deve ser outro, não é? Deve ser algum inventado aí, deve ser um fake, ou então comprado em outro lugar. O Jesus que nós devemos seguir, porque nós não devemos dizer a Jesus, já falei isso aqui para vocês, nós não devemos dizer a Jesus o que Ele tem que fazer, nós devemos escutar o que Ele nos pede para fazer, e num processo de conversão, abrir nossos olhos, nossa consciência, e se colocar no caminho do Mestre. É Ele que vai à frente, é Ele que nos conduz, é Ele que aponta o caminho. É preciso também termos muito cuidado para não atrapalhar que outras pessoas aproximem de Jesus. O que a multidão faz aqui? Para o cego? Cala a boca, não. A igreja não pode ser um empecilho para as pessoas que estão à beira do caminho aproximar de Jesus. Os discípulos de Jesus devem ajudar a dizer: coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. Nós devemos conduzir pessoas a Cristo e não afastá-las de Cristo, ou colocar como se fosse um muro, né? Aí, o Papa Francisco usou uma expressão: às vezes nós somos alfândega. Alfândega é aquele lugar que você tem que pagar, passar, para você poder passar para o outro lado. A igreja não é uma alfândega, não. Nós devemos ser sinal e instrumento de salvação, ajudar que as pessoas que estejam à beira do caminho sejam trazidas para o caminho. Aliás, essa palavra caminho é um belo nome, é o primeiro nome que os discípulos de Jesus tiveram, os do caminho, para mostrar que nós somos uma comunidade itinerante, uma comunidade peregrina. Aliás, será o tema ano que vem do jubileu do ano 2025, peregrinos de esperança. Devemos continuar nessa atitude. E devemos ser homens e mulheres como o profeta da primeira leitura. Jeremias não anuncia a desgraça ao povo. Jeremias anuncia: exultai de alegria, aclamai. Nós precisamos anunciar a este mundo a esperança cristã. Eu repito, tenho muita preocupação com o que escuto nas redes sociais e na boca de alguns pregadores. Anunciam o Deus que quer destruir o homem, e não o Deus amigo e salvador do homem. Anunciam a desgraça que se abate sobre o mundo, e não a salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de anunciar a vocês aqui, o diácono terminou dizendo o que? Palavra? Desse jeito nem eu acredito. Palavra? A palavra do Evangelho é uma palavra de salvação. Claro que é uma palavra que questiona os nossos modos de vida, mas Deus não é inimigo do ser humano. Em Cristo Ele enviou o seu Filho na pessoa de Jesus Cristo, para salvar a humanidade, para dizer a essa humanidade: olha, eis que eu vou reunir-vos de novo, como diz o profeta. Vou reunir inclusive aqueles que são cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, aqueles que estavam lá no exílio, que não viam mais esperança. É Deus que reúne esse povo e traz. É Deus que vai ao encontro daqueles que estão à beira do caminho. Nossa comunidade deve ser essa, uma comunidade que anuncia as maravilhas que faz conosco o Senhor, como nós cantamos. Chega de anunciar, chega de notícias ruins. Os cristãos não precisam juntar o coro dos que anunciam as desgraças. Chega de ficar
implicando, colocando na cabeça das pessoas o medo, o temor. Nós precisamos anunciar a esperança que brota da certeza de um Cristo, aquele sumo sacerdote que intercede por nós, como diz a segunda leitura, aquele que vai ao encontro das nossas fraquezas, porque Ele mesmo viveu como ser humano, e Ele mesmo teve que viver a dor e a morte. Anunciemos essa novidade do Evangelho, anunciemos a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco. Não deixem que roubem de nós a esperança, não deixem que roubem de nós a alegria. Sejamos capazes de, como Bartimeu, dar um pulo, um salto de alegria pelo encontro com Cristo e depois segui-lo. Devemos ser discípulos, devemos ser anunciadores da boa notícia do Evangelho. Mas devemos sempre pedir: Mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. Que eu veja o amor de Deus, que eu veja a salvação de Deus, que eu veja estes que estão à beira do caminho, que eu veja sempre mais a esperança cristã. Mestre, que eu veja.